Bom dia, então, a todas e a todos. Estamos iniciando o webinar, né, sobre o edital da mineração Vale Verde de 2025, e estou passando a palavra, então, para Danielce Murilo, da mineração Vale Verde. Desculpa, só um instantinho, Murilo e Danielson. Antes, verdade. vocês permitem que seja gravado esse momento? Todos consentem, todos apoiam? Sim. Manifestem-se aqui, então, por gentileza. Autorizo. Certo. Muito obrigado. Estão com a palavra os meninos aí, os senhores. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, sejam todos bem-vindos a esse quarto edital de patrocínio a projetos sociais da Mineração Vale Verde, né? A Mineração Vale Verde, que é a primeira empresa de metais básicos do estado de Alagoas, né? A gente sempre reforça, isso é um orgulho, né? Um motivo de orgulho estar no lastro, né, dessa empreitada de desenvolvimento industrial, territorial, né, e sempre pautado e com respeito às comunidades vizinhas, né, com respeito às causas ambientais, e é uma alegria muito grande que a gente vem crescendo ano a ano com o edital de patrocínio a projetos sociais, e o intuito é que a gente sempre venha numa crescente e consiga absorver e apoiar ainda mais as comunidades vizinhas, com foco sempre nos municípios de Craíbas e Arapiraca, né, onde estão as operações da mineração Vale Verde, tá? Gostaria de chamar aqui para participar e para dar esse momento introdutório do nosso webinar, que também é uma oficina de capacitação, também de elaboração de projetos, meu colega, que é analista de comunicação e sustentabilidade, Danielson Cândido. Gente, eu sou analista de relacionamento com comunidade. Eu e Danielson, a gente faz, né, essa empreitada de forma complementar com as comunidades vizinhas nos dois municípios, né, e da forma muito ampla e também muito focada nessa parte de inclusão socioprodutiva e desenvolvimento social. Tá? Com a palavra, Danielson. Bom dia. Obrigado, Murilo. Bom dia mais uma vez, né? Bom dia a todos que estão presentes aqui nesse fórum. Eu queria falar para vocês, pessoal, que é um momento único, então vamos aproveitar a oportunidade, né? Nos atualizar em relação ao que a gente pode melhorar para poder elaborar um bom projeto, né? A gente está competindo e fazendo, né? Buscando a captação de recursos, né? Para que nossas instituições possam melhorar e cumprir com o trabalho social de cada uma. Então, aproveito o momento, né? Quero deixar a palavra com a Mira, que é o ator principal, né, nesse momento hoje. Então, muito obrigado pela presença de todos. E Miriam, fica à vontade. Como sempre, arrasa. Muito obrigado, pessoal. Bom, então, bom dia a todos e a todas, né, que estão aqui conosco mais um ano, como os meninos trouxeram, para nós, enquanto parceira técnica, né, da mineração Vale Verde, aí pelo terceiro ano consecutivo nesse trabalho de fortalecimento do terceiro setor. Sempre é uma alegria poder ter espaços como esses, porque a gente acredita no quanto vocês se apropriarem desse conhecimento é mais do que apresentar o projeto para a mineração Vale Verde, né? A MVV é uma das possíveis investidoras nos projetos de vocês. Então, quando a gente se qualifica, quando a gente tem a possibilidade de participar do edital, a gente também está se preparando para outros editais. A gente está num momento de muitas oportunidades de editais pelo Brasil. Eu tenho visto assim, uma crescente, só que muito das empresas fazendo editais por meio de incentivo fiscal, ou seja, que é aquele projeto, aquele edital, por meio da renúncia fiscal de uma empresa. São raras as empresas hoje que estão abrindo editais com recurso próprio, e a mineração Vale Verde está no seu 4º ano consecutivo fazendo um edital com recurso próprio, ou seja, vocês não dependem de ter um registro
no Conselho da Criança e do Adolescente, ou no Conselho da Pessoa Idosa, ou ter aprovado um projeto lá no esporte, ou na cultura, ou no Pronom. Aqui a gente está falando de um esforço, um investimento da mineração Vale Verde para os projetos sociais do território, o que cada vez está mais escasso, né? Porque as empresas, no momento, um cenário de crise internacional como a gente está hoje, então são poucos os editais desse, né, com esse viés. Então, por isso que é muito importante, porque ele acaba sendo ainda mais democrático do que os outros, no sentido de que mesmo a entidade que não está registrada nesses órgãos, que tem todo um outro nível de exigência, né, para ter o registro, então permite que mais entidades possam estar acessando esse recurso. Então, isso realmente é um diferencial aí no mundo dos editais que a gente tem visto, tá? E aí, para a gente poder começar, eu queria poder, assim, pelo menos vocês colocarem no chat para mim. Abram ali, por favor, o chat. Para quem não está acostumado com Meet, se tiver dificuldade, eu oriento. Mas se vocês olharem assim, ó, na base da tela, vocês vão ver que tem 2 bonequinhos, né? Ao lado direito dos bonequinhos tem um balãozinho. Então, vocês cliquem ali, por favor, e nos informem qual é a organização de vocês, qual o município de vocês. Pode ser? A gente gostaria de ver quem é que está aqui conosco. Abram ali para nós, por favor. Coloquem para nós o nome da organização e o município que está aqui conosco. Então, obrigado, pessoal da APA, queridos. Deixa eu ver. A Renata, da Advima, né? Essas siglas difíceis de vocês, de Arapiraca. Pessoal Jadson, da Pestalozzi de Arapiraca. A APA é Amor Perfeito Azul, isso mesmo, de Arapiraca. O Instituto Andrade, de Arapiraca, Judô e Ciclismo. A Andresa, do Instituto Empodera, de Arapiraca. A Suzane e Marcela, do Instituto João de Barro. A Francisca está apoiando o pessoal da Associação Juntos Somos Fortes. A Fama de Arapiraca. A Marcela, né, do Instituto João de Barro. Francisca Zootecnista. Tá. A Associação Juntos Somos Fortes, da Lagoa do Mel, Craíbas. Bora lá, povo, vamos colocar aqui. Quem mais? Obrigada, Renata. Associação dos Deficientes Físicos e Mentais de Arapiraca. Muito obrigada, porque eu gosto de ver o que a gente... O Bira, que é nosso parceiro, né, meu colega, né, Miller Consultoria. A Cícera, oi Cícera. A Cícera e a Genise de Craíbas, muito bom ter vocês aqui. A Aparecida da Ricom. Oi, Lívia. Tudo bem, dona? Dois telefones. Ah, muito Vamos dar bem. conexão. Depois a gente se fala mais. Adorei ver vocês. A gente também. Quem mais? Mais alguém? Bom, então, novamente, todos são muito bem-vindos, né? Esperamos, então, poder estar contribuindo. Deixa eu compartilhar aqui com o nosso... Vou acessar aqui. Nós colocamos, tá, para gravar, vocês autorizaram, né, esse momento, e aí depois vai ser compartilhado. E aí vocês podem estar ouvindo novamente. E junto com o vídeo, a gente vai compartilhar com vocês a memória da reunião, porque é uma das temáticas que eu vou conversar com vocês, é exatamente sobre esse poder da inteligência artificial. Antes eu estaria aqui conversando com vocês e preocupado em anotar tudo, para depois poder fazer a memória da reunião e compartilhar com o Danielson e o Murilo. E agora eu estou aqui bem tranquila falando,
porque depois ela vai me entregar tudo prontinho e muito mais completo do que eu teria anotado. Então, eu sou uma fã hoje da inteligência artificial e quero poder compartilhar com vocês também essa riqueza, né, que tem sido a inteligência artificial, inclusive para captação de recursos, para criação, né, elaboração de projetos também. Só que de nada adianta a inteligência artificial se nós não conhecermos o edital que a gente quer se candidatar. Por quê? Eu tenho dito que a inteligência artificial, a IA, né, ela é como aquele captador de recursos que vem, se aproxima da entidade, elabora o projeto sem consultar vocês, faz um mega projeto, né, aquele projeto top que qualquer investidor se encanta, aí vocês conseguem captar o recurso, recebem o valor, pagam a comissão do captador, ele vai embora e depois cai a ficha para vocês que aquele projeto maravilhoso que vocês vibraram, comemoraram, porque conseguiram captar o recurso, não é possível de ser executado dentro da realidade de vocês, com os braços de vocês. Então, da mesma maneira que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente terceiriza esse serviço, e eu não estou aqui dizendo que todos os captadores fazem isso, muito pelo contrário, existem muitos captadores profissionais seríssimos, mas para mim os mais sérios são aqueles que ajudam você a estudar o edital, define com você as diretrizes que vão ser apresentadas no projeto e estará com você até a prestação de contas, porque ele está se responsabilizando com você que aquilo que ele colocou no projeto, você tem condições de executar. Ele está dando, né, também o nome dele junto com o da instituição, de que essa entidade vai conseguir. Porque, do contrário, isso pode gerar um problema, inclusive, de ter que devolver recursos. Ou pior, a entidade pode até não devolver recursos, mas ela ficar queimada, ela não poder mais participar. E isso serve tanto para editais públicos como privados, tá? Tudo que eu também vou estar trazendo aqui sobre o edital da mineração Vale Verde se aplica na nossa prática para outros editais, principalmente os editais públicos, onde o nível de exigência é muito maior e o cuidado com o uso do recurso público também é muito maior. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado desde o momento da elaboração do projeto. E aí, se eu vou usar a IA, ótimo. Eu tenho defendido muito isso, tenho tido resultados de projetos bastante significativos, mas com muita atenção e responsabilidade para que a gente não aceite qualquer coisa que venha a ser gerado pela IA, eu mando para a empresa e depois não dou conta de executar. Então, cuidado com isso, tá? E aí a gente tem aqui que os projetos que estão sendo priorizados são aqueles que estão na área de influência direta da mina Serrote, né? Então, que estão em Caíbas e Arapiraca. Por isso, quando a gente recebe um projeto que não é de um desses municípios, automaticamente já são eliminados, porque o foco é nesses 2 municípios, por serem área de influência direta da empresa. Lembrem-se também que nós precisamos, eu estou aqui estudando o edital com vocês, eu sou aquela parceira, digamos, faz de conta que vocês me contrataram, e a gente está fazendo a nossa primeira reunião para eu elaborar o projeto para vocês, tudo bem? Só que eu quero que vocês estejam cientes do que o edital está falando, para que a gente pense juntos o projeto, e não eu entregue um projeto pronto para vocês. E aí a gente precisa estar atento ao que está aqui, ó.
A empresa estabelece diretrizes para priorização de investimentos sociais em consonância com a sua política de patrocínios e doações, código de conduta, política anticorrupção e com normas internacionais que incluem os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e os princípios do Equador e os ODSs. Não podemos deixar de citar no nosso projeto com quais ODSs nós estamos contribuindo. Como a empresa hoje ela tem um olhar atento para as questões de direitos humanos, princípios do Equador, e os famosos ODSs, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, nós precisamos trazer de maneira explícita no nosso projeto, no mínimo 2, vamos dizer 3 ODSs, informar aquilo que a gente está propondo, conversa com quais ODSs. Nós temos que dizer isso. Isso chama a atenção da banca que vai estar analisando o projeto. Então, nós também temos que pensar sobre isso. E aí, quando a gente vem aqui para os objetivos, vocês vão perceber que tem mais de um objetivo, né? Fomentar o desenvolvimento sustentável, e aí a gente tem essa questão, esse olhar, né? Um olhar para o crescimento econômico, a inclusão social, a proteção ambiental. O outro objetivo, contribuir para o desenvolvimento comunitário. Isso a maioria de vocês trabalha com esse objetivo. Eu já conheço, né, bastante de algumas entidades aí da região, e eu sei que a maioria de vocês contribui com o desenvolvimento comunitário. O simples fato de vocês existirem, né, com os projetos socioambientais de vocês, já está contribuindo com a melhoria da qualidade de vida, com geração de valor econômico e social. Então, isso é como se já estivesse no DNA de vocês. Promover a saúde e bem-estar. Então, a gente também tem aqui esse olhar para a melhoria da saúde física, mental das comunidades. Fortalecer a gestão ambiental. Hoje, se a gente está falando que este é um edital socioambiental, né, tem esse viés socioambiental, é claro que a gente tem que ter um objetivo valorizando as iniciativas que contribuem com essa conservação, né, com essa preservação ambiental. E aí, não necessariamente o projeto precisa ser focado somente na gestão ambiental. Eu posso ter um projeto social, cultural, esportivo, mas que vai trazer dentro dele ações, iniciativas, também com esse olhar de preservação ambiental. E isso é importante que a gente fale. Isso valoriza o projeto de vocês, tá? Capacitar e desenvolver pessoas. Então, a gente tem aí uma necessidade dentro das entidades de qualificação das suas equipes. A gente pode estar analisando um projeto que ele vai investir no desenvolvimento de quem atende o beneficiário. A gente pode estar tendo também esse projeto de desenvolvimento da equipe para melhorar o serviço. Isso também é possível, mas a gente também pode ter um projeto que é de desenvolver o beneficiário. Vou dar um exemplo, a gente vai trabalhar com geração de renda. Eu preciso desenvolver, né, microempreendedores, pessoas para a geração de renda. Não sei se aqui, porque entraram outras pessoas, né? Enquanto eu estava perguntando quem estava, não tinha se apresentado. Mas a gente tem defendido muito a importância das cooperativas sociais. E para a gente ter uma cooperativa social consolidada, fortalecida, contribuindo mesmo com o desenvolvimento sustentável, econômico,
a gente precisa qualificar os cooperados para que eles entendam os princípios do cooperativismo e também daquilo que eles produzem, seja um produto, um serviço, que eles vão estar entregando. Essa qualificação, ela é importante. Então, aqui a gente pode estar capacitando tanto uma equipe para melhorar a qualidade do serviço, a gente pode estar capacitando o nosso beneficiário dentro daquilo que a gente entende que é necessário, a gente pode estar capacitando jovens para o mercado de trabalho, mulheres, chefes de família, cooperados, né, de uma cooperativa social. Então, vejam que aqui abre um leque bem grande também. E estabelecer parcerias estratégicas. O que é importante e que isso brilha não só os olhos da banca da mineração Vale Verde. Hoje, as bancas têm dado muito valor para quem sabe trabalhar em rede. E se vocês já têm alguma iniciativa, se vocês já trabalham, o que vocês fazem, tem um viés de rede, vocês atendem o beneficiário, mas estão dentro de uma rede, vocês acessam a rede local, falem sobre isso na apresentação da entidade. Contem um pouco sobre isso, porque isso é importante. Mostra que vocês não estão isolados, que vocês não estão sozinhos, que vocês trabalham realmente com outros parceiros, para que aquilo que vocês fazem pela sociedade, pela comunidade, esteja ainda mais fortalecido. Só que isso tem que ser falado. Aí vamos para as áreas temáticas. Então, aqui a gente tem os objetivos que precisam conversar com as áreas temáticas: educação, saúde e qualidade de vida, emprego e renda. Mas o que dentro da educação? Porque, né, a educação é muito ampla. O que a gente... E aí, fiquem atentos ao que está aqui. Eu acho que já tem aqui, dentro de cada área, várias opções para a gente desenvolver o projeto. Não corra o risco de inventar algo que não está contemplado, porque a maioria vai ter essa preocupação de focar nas sugestões que vieram e você daqui a pouco pode escorregar e desviar a finalidade, né? Então, tentem aproveitar o que está aqui e pensar num projeto que atenda dentro de cada área um desses eixos. Então, a gente tem na educação, comunicação comunitária e aplicação de tecnologias com a participação ativa de jovens. Olhem quanta coisa pode ser feita aqui. Projetos de arte e educação com foco em criatividade, cidadania, segurança e saúde. E aí, vamos trabalhar com arte e educação. Aí vamos focar com foco em criatividade, cidadania, segurança e saúde. Tá? Vamos ser completos naquilo que a gente está se propondo. Empreendedorismo jovem escolas. Gente, como é importante a gente poder ter uma parceria com uma escola pública e, além de a gente usar o espaço da escola, que isso já nos vale bastante, a gente está trabalhando o público daquelas escolas. Então, daqui a pouco pode ser um projeto que vai ser executado em parceria com as escolas para atender o público dela e pode, inclusive, estar sendo executado dentro das escolas. Isso já tira de vocês um custo de espaço para poder estar executando esse projeto. Mostra que vocês estão trabalhando em rede e vocês estão otimizando recursos, tá? Então, aqui também é um projeto que mostra essa articulação da sociedade civil. Outra opção, iniciativas educacionais voltadas para matemática, artes, idiomas, informática, ciências humanas e da natureza. Olha como isso aqui amplia, né, as possibilidades. Vamos trabalhar com robótica, vamos trabalhar com atividades de reforço escolar,
Vamos desenvolver algum projeto mais na parte da cultura, da arte, a questão dos idiomas, a inclusão digital. E aqui nós não estamos limitando o público, tá? A gente pode pensar na inclusão digital para idosos, que hoje é uma demanda que vem sendo recorrente, inclusive, nas conferências municipais da pessoa idosa. Os nossos idosos hoje carecem de projetos de inclusão digital, para que eles não estejam, né, fora daquilo que é a realidade. Hoje tudo se dá na palma da mão, dentro de um celular, e muitos idosos encontram dificuldade para isso, inclusive caindo em golpes, não só idosos, né? Tem muitos jovens e adultos que ainda não estão na fase, né, 60 a mais, também caindo em golpes. Tem sido comum isso. Então, vejam que oficinas de inclusão digital também são muito importantes. Saúde e qualidade de vida. Então, aqui a gente já abre uma outra área. Práticas, saberes, cuidados tradicionais ancestrais. Olha aí a valorização da cultura da região de vocês. Que projeto que a gente pode estar desenvolvendo para valorizar, para manter, né? Para dar mais luz à nossa cultura local. Projetos que contemplem a efetivação, participação das mulheres, pessoas idosas, pessoas LGBTQIAPN+, tanto na execução das atividades como na composição em cargos de tomada de decisão na organização. Então, quando a gente pensar em escrever o projeto, vejam que aqui a gente pode casar um com o outro. Eu estava dando aquele exemplo da inclusão digital para idosos. Eu vou estar contemplando a área da educação, mas eu também posso ter aqui um olhar para a pessoa idosa, ou eu vou estar comprovando que dentro do meu processo, da minha entidade, né, eu estou trazendo a inclusão para esse projeto. Eu estou garantindo que X vagas possam ser para esses públicos. Então, isso também é importante destacar no projeto, porque isso, numa análise do todo, numa pontuação, vai fazer a diferença. A gente tem que pensar, ao olhar para o edital, nessas costuras que vão fazer a diferença na hora que o nosso projeto for analisado. Ah, mas eu trabalho com isso, mas eu não digo explicitamente, né? Eu não trago isso com clareza no projeto. Não tem como a banca adivinhar. Então, a gente tem que falar sobre isso. Que ao apresentar a entidade, nós temos essas pessoas que estão à frente da entidade, que ajudaram a construir o projeto, a escrever esse projeto, ou que vão estar na execução do projeto, atendendo o público beneficiário. Então, eu preciso falar sobre isso, lá na minha apresentação, ou lá dentro da minha justificativa, tá? Difusão e aplicação de tecnologias sociais. Então, aqui hoje, né, a gente está aqui falando, inclusive, do uso da IA, e que ela pode contribuir muito com a melhoria dos nossos processos, inclusive dentro da entidade, mas também com os nossos beneficiários. Se a gente vai trabalhar, por exemplo, o desenvolvimento de jovens para o mercado de trabalho, o quanto a gente trabalhar a questão das tecnologias sociais como um todo, a gente falou ali das oficinas digitais para os idosos, mulheres empreendedoras, pessoas LGBTQIAPN+. Então, trabalhar esses temas hoje com os diferentes públicos é muito importante. Promoção de práticas de esporte e recreação ao ar livre. Está aqui, a gente viu que tem pessoas na sala que são focadas no esporte, então também a gente tem aqui uma oportunidade para vocês participarem do edital.
E aí, não menos importante, a área de emprego e renda, né? Geração de trabalho e renda em atividades locais sustentáveis, segurança alimentar, aumento da produtividade e geração de renda. Então, a gente acaba conversando muito com algumas políticas públicas. A gente tem aí o próprio PNAE, né, a Política Nacional, que a gente tem alguns trabalhos feitos por entidades no fornecimento de alimentação para as escolas. Bom, a gente pode estar usando o projeto, então, para ampliar essa oferta, para qualificar mão de obra, para adquirir equipamentos, não sei. Empreendedorismo local e solidário com participação de mulheres e jovens, fortalecimento institucional, estruturação e melhorias na produção local para o fortalecimento da inclusão socioprodutiva, especificamente para pinturas e revitalizações de superfícies. Aqui eu quero atenção. Nós vamos focar num projeto para uma melhoria no nosso espaço físico, digamos que para garantir acessibilidade, vamos focar nisso. Tudo bem, é possível, tá? Mas vocês precisam ter o projeto, tá? Apresentado para isso, com um responsável técnico por esse projeto. Sempre que vocês pensarem numa reforma, numa mudança, né, na parte da infraestrutura da entidade, vocês vão ter que apresentar um parecer, né, junto com o projeto de um técnico, tá bem? E aí somente serão aceitos projetos que se alinhem com as áreas temáticas que eu acabei de ler para vocês. Então, meus parceiros, meus clientes dessa construção, lembrem que eu estou assessorando vocês para a construção do projeto. A gente precisa começar a pensar. Anotem aí. Vocês estão com uma folhinha, um caderno, alguma coisa? Por favor, né? Então, pensem aí. Já comecem a esboçar assim na ideia de vocês. Em qual área temática a gente vai focar esse ano o projeto que nós vamos enviar para o edital da MVV? A gente vai focar em educação, saúde e qualidade de vida, emprego e renda. Dentro dessa área, em qual desses eixos a gente vai estar colocando, né, o nosso investimento aí na construção do projeto? Então, anotem aí, tá? E segurem. Aí, é importante que vocês saibam que o valor é 40 mil. O que a gente vê, às vezes? Que vem um projeto R$ 40.001. Não é nem R$ 41.000. R$ 40.010. Gente, não façam isso. Só isso já exclui vocês. 40.001 centavo já exclui vocês. O edital não diz que é 40 mil, até pode ser 39.999,99 mas não coloquem nenhum centavo além dos 40 mil. Ai, mas que bobagem, é tão pouquinho. Mas é algo que já exclui. Lembrem que vocês vão estar, sim, competindo. Eu sei que a gente fala muito que no terceiro setor não existe competição. Só que quando a gente está participando de um edital, nós teremos 6 vagas. Não sabemos quantos projetos serão enviados. Será assim, é nos detalhes que vai fazer a diferença. Então, fiquem atentos aos pequenos detalhes para vocês estarem nesse páreo até o final. Não saiam vocês mesmos já se excluindo de início. Ou seja, não focando em uma dessas áreas, não contemplando nenhum desses eixos, colocando um valor que ultrapasse os 40 mil, vocês já vão ser excluídos de chegada, tá? E aí, isso eu sei que
a maioria de vocês, né, já vem trabalhando com a gente em elaboração de projetos, a gente sempre reforça. Se o edital está trazendo, né, uma solicitação de que você seja uma organização da sociedade civil, conforme a Lei 13.019 de 2014, sem fins lucrativos, com CNPJ ativo, finalidade pública, atuação comprovada, não adianta vocês mandarem um projeto de uma entidade que não seja isso. Ah, mas nós somos um coletivo. Ainda não somos uma entidade constituída. Tá? Então, é muito importante. Acaba sendo um desperdício do tempo de vocês. O que eu recomendo? Ah, eu sou um grupo de capoeira que ainda não estou constituído. Ah, nós somos um grupo de mulheres que trabalha geração de renda. Será que eu não posso trabalhar junto a uma organização que já está constituída, que vai ter toda a documentação, para que essas atividades sejam executadas junto a essa organização? Pensem nisso. Então, entra aqui, inclusive, aquilo que a gente falou lá no início, a importância do trabalho de rede. Ao invés de eu querer, eu vou tentar que eles se sensibilizem. Não. Quais entidades tem aí no território que daqui a pouco você, que é um coletivo, que é um projeto ainda, que não é uma organização constituída, poderia estar trabalhando em parceria, tá? Então, existem projetos muito importantes de impacto, mas que pelo fato de não estarem constituídos, não tem como passar recurso. E isso não é só a MVV, é qualquer investidor. Para a gente passar o recurso, é passado por uma pessoa jurídica sem fins lucrativos. E ser uma pessoa jurídica sem fins lucrativos tem que, inclusive, ter a conta corrente em nome da entidade, e não, né, do presidente da associação. Eu sei que são coisas básicas que eu estou dizendo e óbvias, mas o óbvio sempre precisa ser relembrado, né? Outra questão que aqui você precisa estar atento. E aí, Murilo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, que não possua um projeto com patrocínio vigente no momento da inscrição. Então, isso significa que essas entidades que receberam recurso, o projeto está em andamento, elas podem ou não podem apresentar projeto? Muito bom, Miriam. Enquanto o projeto estiver vigente, né, ou seja, mesmo em análise de prestação de contas finais, ele precisa estar encerrado, certo? Ele precisa, enfim, apresentar seus resultados com base no nosso termo de celebração de convênio / patrocínio, ele precisa estar finalizado. Não dá para a gente manter 2 patrocínios ao mesmo tempo, até porque, em respeito aos demais, as outras organizações sociais. A gente tem um número limitado de vagas, este ano são 6 vagas, e obviamente que um projeto que esteja em finalização, ou que o projeto tenha finalizado, ele está super elegível, mas o que ainda tem vínculo, né, patrocínio vigente, a gente entende que as atividades estão sendo executadas e a gente precisa desse acompanhamento mês a mês, passo a passo, até mesmo para a gente mensurar impacto, verificar ponto de melhoria, e que a gente não repita as mesmas organizações sociais, né? Enfim, que a gente consiga ser o mais, que a gente consiga abraçar o maior número de organizações sociais possíveis, até mesmo em compromisso com o desenvolvimento do território, dos 2 municípios, Caraíbas e Arapiraca. Tá? Exatamente. Dar oportunidades para mais entidades, né, Murilo? Aproveita que você está falando, porque assim, não adianta eu escrever um projeto lindo, maravilhoso, se eu tiver problemas com a documentação. Então, eu já vou pedir que o Murilo trate isso com vocês agora, para
depois a gente entrar, então, no processo de construção do projeto. Pode ser, Murilo? Pode, com certeza. E, pessoal, assim, esse edital, ele passa, né, a análise do projeto de vocês passará por duas triagens, né? O primeiro vai ser uma análise documental, né? Imagina só, as organizações sociais de vocês precisam ter estatuto, ata válida, né? Enfim, os cargos, eles precisam estar coerentes com o estatuto, então não pode estar com eleição vencida, tá? Ele precisa ter um CNPJ ativo e regular, em sua plenitude, tanto certidões negativas, estadual, federal, municipal, precisa de uma conta no nome da instituição, a gente não celebra patrocínio com contas de terceiros, e ela precisa ser no nome da instituição em pessoa jurídica, não pode ser no nome do representante legal, por mais que ele seja, né, tanto o presidente e o diretor financeiro, né, o pessoal da tesouraria, sejam os representantes legais, eles não pode estar vinculado ao CPF, eles precisam estar vinculados ao CNPJ da organização social de vocês, tá? Os comprovantes de experiência prévia e regularização de e realização de projetos, é importante que vocês consigam anexar e enviar, ou até mesmo deixar explícito na escrita do projeto a trajetória, quando vocês forem se apresentar, né? Vocês são uma organização social que estão há quanto tempo, né, em atividade, né? Quais são a missão, a visão, os valores de vocês, enfim, a gente precisa e faz parte do nós enquanto empresa, né, a gente tem esse alinhamento com as instituições que tenham de fato efetivo impacto social em suas localizações, né, o crescimento é uma via de mão dupla, mas a gente precisa também de um caminho muito claro, né, sem tanto altos e baixos, né, até porque para mensuração é um bom resultado dos projetos, tá? E toda essa questão de regularização contábil, fiscal e financeira, né? A Marcela está perguntando, tem necessidade de ter uma conta exclusiva para receber o recurso? Não, precisa ser apenas uma conta que esteja sob titularidade da organização social de vocês. E aí, eu gostaria até de chamar um detalhe aqui, a maioria das contas que é aberta para pessoas jurídicas, independente se a razão social seja sem fins lucrativos, existe taxas de manutenção dessas contas, tá? E é importante que o projeto social, ele não inclui taxas de manutenção administrativas das contas. Por exemplo, uma conta de um determinado banco, ela tem uma taxa de manutenção mensal, a um exemplo de R$ 100. Então, por ano, você vai ter R$ 1.200 de encargos, né? Isso o projeto social não contempla, porque não faz parte do projeto, tá? Então, é sempre muito importante para que vocês sempre acompanhem todos esses detalhamentos institucionais e administrativos da organização social de vocês, principalmente no que diz respeito à responsabilidade de recurso financeiro, tá? A gente pede uma declaração de idoneidade aos membros da diretoria, tá? A gente também, a Aparecida está aqui, sou líder de um grupo de mulheres do Brasil, né? Deixa eu só até pegar aqui, para a gente ir respondendo, né? E a conta são de âmbito nacional. É elegível? Ela precisa, isso, Aparecida, ela precisa ser uma conta de um banco, né, regular, registrado no Banco Central do Brasil, e receber transações. Ela precisa estar no nome da organização social, tá? E aí, lembrando a nossa regra, que as organizações sociais, elas precisam ser de Craíbas ou Arapiraca, tá? Mas se a sua atuação da sua organização social é a nível Brasil, mas ela está sediada e o projeto nesses dois municípios, está super elegível, tá? Não tem nenhum problema com relação a isso, tá? A gente também pede, o projeto contempla pagamentos de contabilidade? Bem, depende, tá? Porque imagina só, se é um projeto social e de uma organização com uma atividade comprovada, que já tem aí experiências sólidas, não necessariamente ele precisa ter a responsabilidade contábil dentro do projeto, porque independentemente, toda organização ela precisa estar alinhada com o setor contábil, até mesmo para se colocar como regular, tá?
É possível colocar no projeto? É possível, isso vai ser avaliado mediante a mensuração dos impactos e os objetivos específicos, gerais, e, enfim, o que é que a gente quer que vocês esperam como resultados, tá? Tudo vai ser observado mediante o impacto social das iniciativas de vocês, tá? Outra coisa que a gente pede nessa parte documental é que nenhum dos representantes legais, membros das organizações, eles sejam políticos de mandato, tá? Até mesmo para a gente ter um alinhamento direto com o terceiro setor, tá? Então, imagina só, um exemplo aqui, qualquer um de vocês fosse prefeito, vereador, deputado, senador, e também fosse representante legal de uma organização social, isso já invalidaria a inscrição de vocês, tá? Vocês precisam ser, de fato, ter o DNA com base lá na lei do Miroski, tá bom? É muito importante. Acho que contempla, Miriam. Com certeza. Acho que, e assim, pessoal, documentos atualizados. É complicado, assim, quando, por exemplo, certidão negativa, ela tem um tempo de validade. Se vocês usarem essa certidão, mas é a certidão que eu tenho de 6 meses atrás, cuidado, leiam antes de mandar. Não é dever do investidor avisar vocês que a certidão está vencida. Vocês é que precisam olhar cada documento. Às vezes o projeto é muito bacana, apresentou tudo e as certidões estão vencidas. Vocês vão ser eliminados, tá? Então, muita atenção ao que vocês enviam. E outra coisa, se o edital está solicitando todo esse rol aqui de documentos, é todo esse rol. Mas poxa, faltou só esse aqui. Não existe só. Ele não está dizendo que é ou é e, são todos esses documentos que devem ser enviados junto. Hoje eu mandei uma parte, amanhã eu lembrei que eu esqueci, eu mando outra. Isso compromete vocês. Então, por mais que o Murilo e o Danielson são parceiros de vocês, gostam muito do trabalho de vocês, visitam vocês, eles não estariam sendo éticos nem transparentes no processo. Isso é uma concorrência, isso é um edital que as entidades vão estar competindo. Como é que eles vão privilegiar A ou B, aceitando que seja enviado em momentos diferentes? Então, para eles terem essa isenção, eles precisam ser isentos disso. E vocês têm que entender que não é porque eles não estão querendo ajudar, é porque agora estão dentro de um processo seletivo. E se eles permitirem que um faça, eles estão sendo antiéticos com os demais. Então, a responsabilidade de pegar esses documentos, analisar como um checklist, um a um, garantindo que estejam com os dados corretos, atualizados, é de vocês. Depois não adianta ficar chateado com os meninos, tá bem? Aqui tem também uma questão que é bem importante, comprovantes de experiência prévia. Como que a gente comprova isso? Um relatório de um projeto que já foi realizado, uma carta de competência técnica de um parceiro, tá? De um parceiro que vocês já tiveram. Vocês já realizaram esse projeto, ou não é o mesmo projeto, o objeto, né? Desenvolveram atividades semelhantes em um outro projeto. Pode ter sido com administração pública, com conselho municipal, com um investimento de uma outra empresa, com recursos próprios, mas vocês precisam comprovar isso, não basta dizer que vocês têm. Então, pode ser um portfólio da entidade que traz a linha do tempo, mostrando o que ela vem fazendo nos últimos anos, o relatório que vocês apresentaram já para um investidor, uma carta de competência técnica que um parceiro faça para vocês, e isso é algo que vocês podem solicitar. Poxa, a gente já desenvolveu uma parceria com ações parecidas com outro parceiro, com outro investidor.
entrem em contato, solicitem uma carta. Isso é natural, isso é super comum, tá bem? E isso é o que vai comprovar que vocês já têm experiência. Ou, Miriam, serve os nossos registros no Instagram, no Facebook, lá no portal da entidade? Serve, mas é igual, vocês vão ter que organizar meio como um portfólio. Vocês vão entrar lá no Instagram, vão fazer prints dessa linha do tempo em que vocês compartilharam as ações ao longo dos últimos meses e anos das atividades feitas. E isso tem que ser organizado, tem que ser apresentado de uma maneira bonita, como um portfólio, e não simplesmente solto ali as fotos. Não, não adianta. Tá? Tem que comprovar que essas fotos são da entidade de vocês, realizadas dentro de uma linha do tempo da sua entidade. Foto por foto não comprova nada, tá? Então, isso ainda pode ser feito desde que seja do Instagram ou do Facebook da entidade de vocês, que apareça ali o nome da entidade de vocês ao longo do tempo. Então, também é uma comprovação de experiência prévia. E essas declarações que são anexos. Poxa, se o edital menciona anexos, nós temos que enviar os anexos preenchidos. E eu vejo que é muito comum, aqui fala assim, ó, dentre os documentos exigidos, claro, a gente vai ter o projeto, que é óbvio, que é o anexo 1, só que tem o cronograma orçamentário do projeto. Gente, esse cronograma, ele é para vir anexado ao projeto completo. E é nesse cronograma orçamentário, inclusive, que o valor não pode ultrapassar os R$ 40.000. Ah, mas a diferença nós vamos assumir. Gente, por favor, foquem no que o edital está dizendo. O limite é 40.000, não interessa para nós que vocês vão ter os outros R$ 10, R$ 100, R$ 1.000, R$ 100.000 para executar o resto. O que importa é apresentar para o investidor o que vocês vão fazer dentro dos R$ 40.000, tá bem? Aqui. Ah, olhem nisso. E o cronograma, né? A gente tem o cronograma orçamentário do projeto e o cronograma de execução do projeto. Então, ó, nós estamos falando aqui do anexo 5 e do anexo 6. Embora seja importante considerar também os orçamentos de lojas virtuais, será dada prioridade aos orçamentos realizados no comércio local. Posso comprar algo lá pelo Magazine Luiza? Até posso, mas se tiver um empate, isso aqui é uma coisa para ser analisada na hora do empate. Os orçamentos foram feitos com lojas virtuais. Poxa, mas é que na loja virtual é mais barato do que na loja do Magazine Luiza que tem em Arapiraca, né? Estou eu chutando aqui. A gente sabe disso, mas dentro do processo de desenvolvimento sustentável da empresa, há também um interesse que o recurso que saiu do caixa dela e foi para uma entidade que está no território, fique no território. Então, a gente precisa também valorizar o comércio local. Isso é muito importante vocês lembrarem na hora de decidir com qual fornecedor, com qual prestador de serviço vocês vão estar trabalhando. Tá bem? Aqui o que eu tinha trazido de obras, ó. No caso de obras, reforma ou restauração, uma declaração detalhada do projeto. Ah, mas é só uma reforma do telhado. Ah, nós vamos quebrar uma parede e aumentar o espaço. Precisa ter uma descrição detalhada, informando serviços, metragens, quantidades, prazo, além da planta ou croquis devidamente assinado pelo responsável técnico da obra, que deverá possuir licença
pré-execução nos órgãos competentes, quando exigido pela legislação. Porque a gente sabe que, dependendo da reforma, tem questões de engenharia que precisam ser cuidadas. E isso tem que ter um profissional, um técnico autorizado, para poder, inclusive, ter a licença, a autorização para que isso seja executado. Então, tem que ser apresentado junto no projeto, tá? Nunca é demais lembrar que cada um pode apresentar apenas um projeto. Não é apenas um projeto por área, é um projeto, tá? Aqui, outra questão importante. Ah, mas a gente tem uma empresa de consultoria que vai elaborar o nosso projeto. Ela até pode elaborar, mas tudo virá em nome da entidade, e quem vai enviar o projeto e os documentos é a entidade e não o captador de recursos, até porque o valor do projeto não contempla comissão para captador de recursos. Se vocês vão pedir ajuda para um captador e vão assumir com ele, com recursos próprios, o pagamento da comissão dele, essa é uma questão entre vocês e o captador. A relação, desde o recebimento do projeto, dos documentos, da assinatura, da prestação de contas, se dá entre a mineração Vale Verde e a entidade de vocês, tá bem? O que é eliminatório? Documentação incompleta, preenchimento incompleto do projeto, do anexo 1, preenchimento incompleto. O que é um preenchimento incompleto, por exemplo? O pessoal é campeão em escrever o cronograma financeiro sem colocar o nome da entidade lá em cima. Ah, mas estava junto com o projeto, é óbvio que é nosso. Gente, vai estar completo, né, o cronograma financeiro, o cronograma de execução, desde que tenha os dados da entidade lá em cima. Ele tem que vir completo, muita atenção para isso. Estar sediada fora dos municípios, automaticamente, né, já exclui. Não possuir conta bancária em nome da proponente, e aí conta bancária em nome da entidade, né, que está igual ao CNPJ. Por favor, a conta bancária, o CNPJ, vai, o mesmo nome do CNPJ é o nome que tem que estar lá na conta bancária de vocês. E isso é verificado pelo setor depois de compliance da empresa. Então, prestem atenção. O nome do CNPJ de vocês tem que ser igual ao que está no Estatuto Social e a conta corrente igual ao nome que está nesses documentos. Muita atenção com isso. Se não está, corrijam junto ao banco. Se é Banco do Brasil, se é Banco do Estado, se é Caixa Econômica, se é banco privado, se é banco digital, não tem problema, desde que o nome esteja igual aos documentos da entidade, tá? Outra questão, olhem aqui, ó, está em falta com obrigações contábeis, tributárias e legais. A mineração Vale Verde pode solicitar para vocês o balanço da entidade. Quem já foi meu aluno sabe, não existe balanço zerado. Isso para o investidor traz falta de transparência da entidade. Então, por favor, pessoal, não existe balanço zerado. Miriam, mas a nossa entidade é totalmente com voluntariado. E as horas de voluntariado não são computadas? Vocês não têm um contador que assessora vocês? A gente vive só do voluntariado e das doações que a gente recebe. Tudo isso entra nos registros contábeis. Recebi caixas de leite, recebi alimentos, recebemos doações, temos horas de voluntariado. Cabe ao contador registrar isso para que o balanço de vocês não seja zerado, ok? E olhem que bacana a transparência desse processo da mineração Vale Verde.
ela está trazendo para vocês como que vai ser a classificação. Ela está trazendo, inclusive, o peso dessa análise. Ela quer ver no projeto clareza na descrição da realidade local. Então, vamos lá. Eu preciso mostrar no meu projeto que eu conheço a realidade do meu território, da comunidade com a qual eu trabalho. E ter clareza é trazer, inclusive, dados oficiais, não algo da minha cabeça. Claro que eu trago aqui informações que são empíricas, que são do meu dia a dia, que transito na comunidade, conheço, mas eu preciso citar aqui uma referência, talvez, do censo, de um estudo, de uma pesquisa realizada recentemente sobre o nosso município, sobre a nossa comunidade. Eu preciso trazer algum dado oficial também para essa descrição da realidade. Definição do público-alvo. Anotem, gente, não basta eu dizer que eu vou trabalhar com 20 jovens. Jovens em qual situação? Jovens em situação de vulnerabilidade. Que tipo de vulnerabilidade? Qual a faixa etária deles? De qual comunidade eles são? Então, vamos trabalhar com idosos. Qual a situação desse público idoso, né? De qual comunidade, qual a realidade deles? Pessoas 60 mais, preferencialmente com cadastro, né, registradas no CAD único, de tal comunidade. Opa, começa já a afinar um pouco mais, descrever melhor o público, com mulheres. Mulheres em qual situação? Mulheres chefe de famílias, mulheres que estão cadastradas no CAD único, mulheres responsáveis pela renda, mães solos, de tal faixa. Mulher hoje, nós sabemos que hoje é uma realidade, infelizmente, tem mães com 12, 13, 14 anos. Então, só falar que a mulher não basta. Informem qual a faixa etária desse público mulher que vai estar sendo atendido, em qual situação ela se encontra, vítimas de violência doméstica do bairro tal, que estão... Eu preciso descrever melhor esse público, tá? Resultados esperados. Gente, por favor, o resultado esperado não é só eu dizer 20 jovens atendidos, qual a transformação eu quero, né, ter na vida desse jovem, na vida dessa mulher, na vida desse idoso, na vida dessa criança. A gente vai entrar lá no modelo do projeto, mas eu estou mostrando para vocês o que vai ser analisado do projeto de vocês. Eu tenho que ter uma meta clara, né? O meu objetivo, o que eu espero ter no decorrer do projeto e quando eu prestar contas, que eu vou ter condições de evidenciar que eu consegui alcançar, que eu consegui realizar, tá? Isso vai ser avaliado também. Olha aqui os ODSs, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, se eu não citar o ODS, aqui eu já estou 2 pontos a menos, percebem? Então, não tem como, gente, nós vamos estar ali disputando cada pontinho. Se aqui vai ser considerado, eu tenho que citar. E não é colocar qualquer ODS. Quando a banca olha, ela vai... o ODS 4, que é o da educação, conversa com o objetivo 1 do edital, né? Educação. Poxa, eu tenho que citar o ODS 4, mas aí eu abro o ODS 4, lembra que a gente já viu isso quando a gente trabalhou nas oficinas? Dentro do ODS 4 tem várias metas. Bora abrir o ODS e informar com qual meta o nosso projeto estará contribuindo. Fica mais rico, tá? Definir só o ODS e dizer que é o ODS 4 fica muito raso. Eu preciso que vocês informem com a meta X do ODS 4, que é educação de qualidade. Aí sim, aí vocês vão estar realmente definindo o ODS.
Coerência entre justificativa, objetivos, ações e resultados. Parem de fazer copiar e colar. A gente precisa construir o projeto desde o início, e isso tem que conversar. Olhem aqui a nossa árvore, lembram da árvore de problemas que gerou a nossa árvore de objetivos? Pratiquem aquela técnica, usem a ferramenta da árvore para que vocês escrevam um projeto bacana, porque da árvore de problemas vocês conseguem tirar a justificativa. Lembram lá? Vocês identificaram, vamos lá, vamos relembrar rapidinho. Vocês vão pegar um papel e vão colocar uma árvore. No centro da árvore, o que a gente coloca? Qual é o problema principal que esse projeto quer enfrentar, quer ajudar a resolver? Então, ali nós temos o nosso problema central. Depois eu vou lá no pé da árvore e coloco o quê? Quais as causas desse problema que está no centro da árvore? Pensem lá umas 3 causas. O que causa esse problema central? Depois, para cada causa que eu coloquei lá na raiz da árvore, eu vou pensar uma consequência. Poxa, efeito causa, consequência. Então, no centro da árvore, o problema central, e lá na base, as causas desse problema. Para cada causa, uma consequência, que eu vou colocar lá na copa da árvore. Então, eu jogo lá para cima, causa 1, consequência 1. Causa 2, consequência 2. Causa 3, consequência 3. Daqui dessa árvore, eu vou tirar o quê? A minha justificativa. Aí eu vou trazer Craíbas, né? Vem enfrentando ao longo dos últimos anos tal problema, né? Ou a comunidade X, o bairro X de Arapiraca, tem enfrentado o problema tal, que é o que está lá no meio da árvore. E isso vem sendo causado por isso, isso e isso. Tal situação vem resultando, vou lá e busco as consequências. Aí, com base, né, neste cenário, frente a este cenário, entendemos que o presente projeto poderá contribuir. Aí vocês defendem o peixe de vocês, né? Então, olhem a riqueza que a árvore, ela tirou a justificativa para vocês. Depois, lembram que a gente tinha a segunda árvore? Lá na segunda árvore eu tenho que construir os meus objetivos e metas. Então, o problema central vira o quê? Objetivo principal. E as minhas causas viram os meus 3 objetivos específicos do projeto. Eu vou usar aquele problema e vou começar a falar sobre usando um verbo infinitivo. Reduzir, contribuir. Cuidado com eliminar. Nunca esqueça, evitem o eliminar. Então, contribuir, reduzir, enfrentar, mitigar, tal probleminha que está lá na causa. Ali você já tem justificativa, objetivo principal e os objetivos específicos de vocês. Olha que beleza. E aí é desses objetivos que a gente faz o quê? Cada objetivo tem que ter as suas ações, não é assim? Quais são as ações que nós vamos desenvolver para alcançar o objetivo? E com essas ações, qual o resultado esperado? Eu queria ouvir vocês. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Alguém pode falar se está conseguindo? Vocês estão acompanhando, gente? Bom dia. Bom dia. Estão conseguindo enxergar? Sim, Estão eu conseguindo estou. acompanhar? Sim, tranquilo.
Estão lembrando das aulas que a gente já teve 2 anos sobre isso? Tá? Então, vamos seguindo. E isso vai ser analisado, essa coerência entre esses elementos. Justificativa, objetivos, ações e resultados. Aí também vai ser analisado o que Murilo trouxe na fala dele, potencial de impacto. Como esse projeto de vocês colabora com essa transformação que a gente quer ver no território. Qual é o potencial desse projeto realmente contribuir com o impacto na comunidade de vocês? E isso é percebido ao ler o projeto de vocês. Tá? Vocês precisam mostrar que essas ações elas vão ter sustentabilidade, que elas não vão acontecer só durante o recebimento do recurso da mineração Vale Verde. É muito importante mostrar que tem um desdobramento, que vocês têm outros parceiros, porque senão coloca-se 40 mil esse ano no projeto e ano que vem ele acaba porque não vai ter recurso. Isso não é sustentável. Fale. Só para reforço aqui, né, temos algumas questões no chat. Por favor. Então, tem necessidade de ser a Marcela, tem necessidade de ser uma conta exclusiva para receber o recurso? Isso o Murilo já tinha respondido, vai lá mais para frente. É que não precisa, desde que seja uma conta corrente da entidade. Então, reforçando. Aqui sou líder do Grupo de Mulheres do Brasil Arapiraca, mas o CNPJ é a contação no âmbito nacional. É elegível? Então, também Murilo respondeu. Essa daí, desde que tenha uma sede e atuação em Arapiraca ou Caraíbas. Tá, desde que tenha, então. O projeto contempla o pagamento de contabilidade? Não contempla. Tá, então, o CNPJ é nacional, mas o projeto é de Arapiraca, né? Nosso instituto é novo, podemos fazer a comprovação da experiência da equipe? Quanto tempo de existência tem o instituto? Falem para mim. Adriana, nosso foco é a capacitação de produtores rurais da agricultura familiar, 14 meses. 1 ano já é um bom tempo para provar a existência, com certeza. Se já tem ações acontecendo, é isso, Adriana. Você vai, além da Constituição já ter no mínimo 1 ano, né? A gente entende que nesses 14 meses você já vem executando. Então, bora juntar essas evidências do que vocês vêm fazendo e que isso converse com o que você vai propor no projeto. Certo. Ficamos aqui. Amília, pode seguir. Obrigada, Bira. E se houve já algum apoio da mineração Vale Verde, é importante vocês falarem lá na apresentação da entidade, que vocês têm capacidade técnica, né, experiência do tema, a gente precisa ter também evidências disso. Então, isso é citado na apresentação, mas precisa ter as evidências também. Que está localizada, então, qual é o endereço, né, onde vai acontecer as atividades que estão dentro de Caraíbas ou Arapiraca. Vocês viram que aqui, vocês têm aqui toda a pontuação que vai ser considerada. Então, se vocês quiserem garantir esses pontos, fiquem atentos a eles. Aí agora eu vou lá. Não esqueçam dos prazos, Vocês têm as inscrições até 5 de agosto. Gente, não deixem para o último dia, eu falo isso todos os anos. Se o quanto antes vocês fizerem, isso vai dar um alívio para vocês. Parem de ficar apresentando proposta na última hora. Vocês, no desespero, acabam mandando projetos muito rasos e perdem a oportunidade de receber 40 mil reais. Então, por favor, já na semana que vem se organizem, criem um grupo, olhem para o que está no edital. Isso aqui que eu estou falando está sendo gravado, está sendo registrado também. Vocês podem
compartilhar com as outras pessoas, vão estar pensando com vocês, ou vocês mesmos podem assistir novamente na hora de pensar, quando estiverem construindo o projeto, mas não deixem para a última hora. Se dividam, peçam que alguém cuide dos documentos e outra pessoa cuide de escrever o projeto. Se dividam nisso. Miriam, Fale, querido. eu gostaria de só a gente subir lá para o item 6.5 na página 7. Claro, vou lá, peraí. 6.5, aqui. Isso. Boa. E aí, gente, eu queria até complementar, que é o seguinte, esse ano vocês podem escrever, enviar os projetos de vocês por duas formas, tá? Por e-mail, que é o tradicional, que vem acontecendo desde dos editais anteriores. Este ano a gente disponibilizou, né, um formulário eletrônico no Google Forms, certo? Que também é possível vocês escreverem os projetos por lá e subir todas as informações, anexo, tá? Por lá, lá tem espaço suficiente, cada resposta tem um espaço de 9.000 caracteres, então, assim, dá mais ou menos aí umas 5 páginas, se for colocar tudo no Word, tá? Então, dá para enviar por e-mail conforme os anexos nesse edital, e também dá por envio de formulário eletrônico. Tudo que vai estar no formulário eletrônico é uma versão do que a gente vai ver agora, que Miriam vai explicar lá no edital. E eu queria esclarecer até uma dúvida de Adriana Pereira, né? Adriana Pereira, ela tem um instituto constituído por professores do campus Arapiraca, que é lá da Universidade Federal de Alagoas. Olha só, tem um detalhe que a gente vai explanar, e se for o caso, eu coloco como ratificação no edital, porque uma das bancas avaliadoras é a própria UFAL. A gente enviou o convite para a reitoria, o Instituto Federal de Alagoas também, tá, avaliador dos projetos, e por uma questão mesmo de idoneidade de avaliação do projeto, para que não se tenha nenhum vício de conhecimento, bem lembrado. A ligação da banca, infelizmente, esse instituto não vai poder participar, tá, porque é um dos nossos convidados e parceiros institucionais, que é a Universidade Federal de Alagoas, especialmente com o setor lá da reitoria, na pessoa do magnífico Tonholo, né? Enfim, ele vai definir uma pessoa designada para avaliar, e aí com ligação direta ou de forma indireta. Isso, exatamente, Adriana, não tinha no edital, mas é importante, e é como eu falei anteriormente, né? Acredito que irei fazer uma nova ratificação nesse edital, tá? Bem importante. É bem importante colocar, tá? Até porque também não é comum, né, institutos independentes ligados à universidade aqui, apesar de ser uma realidade e é possível, tá? Mas no caso, por uma questão mesmo de avaliação e respeito aos demais, né, e alinhamento ético, tá? A gente não teremos essa flexibilidade, tá bom? Mas muito obrigado, Adriana, até mesmo por se manifestar. Bom, então vamos aqui ao modelo do projeto, esses dados aqui, né, tudo completos, por favor. Aqui vem todos os dados, então aqui eu não vou entrar em detalhes, né? Título do projeto, pessoal. Procurem ter um título estratégico que chame atenção, sabe? Que a banca coloque os olhos e entenda qual é a essência desse projeto, sobre o que se trata, sabe? Que desperte o interesse, tá bem? Então, assim, muita atenção. Às vezes a gente não dá a importância para isso, mas já atrai de chegada. Então, usem um título para o projeto que seja atraente, mas que também, ao olhar, ao ler ele, a gente pegue já sobre o que a gente está falando. Tá? Então, muita atenção ali com o título. Descrição da realidade. A gente, às vezes, peca sendo muito modesto nisso. Tá? Então, por isso a árvore de problemas. Quando eu uso a árvore de problemas, que eu trago qual é o problema central, quais as causas e as consequências, eu estou falando de descrição da realidade. Então, usem essa técnica
da árvore de problemas para vocês escreverem a descrição da realidade de vocês. E aí vocês vão alimentar aquela informação que vocês trouxeram com um dado, com um indicador, talvez do censo, de um estudo, de uma pesquisa, de uma matéria que saiu no jornal, que saiu na TV. Vocês podem pegar e informar sobre isso, né, tornando essas informações que vocês trouxeram mais respeitadas, né, consolidadas, tá bem? Resumo do projeto. Aqui, vocês precisam, em um resumo do projeto, gente, por isso que é resumo. Então, eu sugiro que vocês não ultrapassem a uns 3 parágrafos. Vocês têm que trazer, né, de uma maneira sucinta, resumida. Eu sempre associo, sabe quando a gente vai olhar um livro, estou na livraria e quero comprar um livro, a gente abre ali, né, tem aquela parte de dentro da página que nos dá uma ideia sobre o que tem. A gente abre aqui, né, dentro da nossa capa, a gente vai ali, deixa eu ver sobre o que se trata. É isso, é de uma maneira sucinta, deixando claro. Então, para que o projeto será feito? O que será feito? De maneira resumida, não é escrever outro projeto. Para quem vai ser? Onde? E o onde não é só Arapiraca, Craíbas. Em qual ou quais comunidades desse município? Tá? Se vai ser realizado em parceria com alguma outra organização, com algum órgão público, com alguém da rede, que vocês vão contar, que vocês contam com mais alguém ajudando vocês. Vai ser realizado dentro da escola X, ou com os alunos de tal escola do município. Isso é importante colocar, tá? E também vocês finalizam informando, nesse resumo, qual o resultado esperado ao final do projeto. Qual é a meta, né, que vocês vão trazer, que é uma meta, pode ter uma meta mais simples e uma meta robusta, mas a gente precisa dar uma ideia já na arrancada do projeto sobre o que estamos falando. Então, para que o projeto será feito, o que será feito, para quem, onde, se vai ter algum parceiro junto com vocês, ou se vocês vão realizar ele dentro de algum espaço. Nós vamos realizar ele, sei lá, dentro da escola, no salão da igreja, dentro do sindicato rural. Vocês vão ter que informar, tá? E aí, a realização, isso é muito importante, anotem, que depois passa desapercebido, iniciando em novembro e terminando em outubro. Então, iniciando em novembro desse ano e terminando em outubro de 2026. Perfil do público, já falei, mas vou reforçar, tá? Não é só falar jovens em vulnerabilidade, mas não, falem mais sobre isso. Faixa etária, o gênero, a etnia, situação socioeconômica, número total desse público, direta e indiretamente. Vocês podem informar, 20 jovens, só que tem os indiretos, dependendo do projeto, e isso reflete na família também. Então, vocês podem estar informando o público que está sendo atingido diretamente e indiretamente pelo projeto de vocês. E isso tem que ser falado, porque isso valoriza o projeto de vocês. Justificativa do projeto. Então, por quê? Enquanto que o objetivo, anotem para a gente relembrar, enquanto que o objetivo precisa responder o que eu quero com o projeto, a justificativa é por que eu quero isso? Por que, para que nós vamos executar este projeto? Qual é a importância do projeto para resolver aquele problema que a gente analisou lá na árvore? Então, a minha justificativa tem que responder por quê, para que nós vamos executar, tá? Qual a importância dele? A gente não vai eliminar o problema, mas a gente vai contribuir, né,
com a redução, com a mitigação daqueles problemas que a gente destacou, tá? Lá no cenário, porque aqui, ó, nessa descrição da realidade, vocês vão informar mesmo qual é o problema central, quais as causas, quais as consequências que vocês identificam. E aí, quando vocês justificam, vocês vêm e mostram, né? Por quê, para quê, e a importância dele para resolver esses problemas que vocês colocaram na descrição da realidade. E aí, o objetivo sempre, anotem, sempre, falei em objetivo, eu vou começar a frase com o verbo no infinitivo, ar, ir. Contribuir, reduzir, melhorar, buscar, ajudar, tá? Então, assim, vocês começam o objetivo, tanto geral como os específicos, com um verbo, né, que está trazendo essa informação. Buscar, reduzir, melhorar, nunca o eliminar, porque o problema dessa descrição que vocês trouxeram, ela é muito ampla. Não dá para dizer que uma ação de vocês, um projeto, vai eliminar isso daqui. Vai contribuir para reduzir, né, para mitigar, mas ele não elimina todo o problema existente. Então, é muita pretensão nossa achar que a gente vai eliminar esse problema, tá? Porque aquilo que eu digo, eu tenho que provar que eu consegui alcançar. E aí, se eu disse que eu vou eliminar, a expectativa do investidor é que vocês, então, prova que eliminou todo o problema. Não tem como, tá? Então, muita atenção com a palavra eliminar. Aí, esse objetivo geral, eu tirei lá do meio da minha árvore, né? Eu analisei qual é o problema central nesse cenário em que nós estamos inseridos, com o qual nós queremos contribuir através do projeto. Então, eu pego aquele problema e transformo ele num objetivo geral. Contribuir para a redução da evasão escolar no município de Craíbas. Contribuir com o desenvolvimento de mulheres para o empreendedorismo, né? Auxiliar, né? Formar já é uma ação. Auxiliar mulheres, né, que estão em situação de violência doméstica para que elas tenham seus direitos garantidos. Então, vocês precisam olhar para o problema desenhado. A gente trouxe lá o idoso. Um problema central, vamos pensar um problema central. Cada vez mais os idosos, né, têm encontrado dificuldades para conseguir acompanhar a evolução das tecnologias sociais. Muitos deles, inclusive, sendo vítimas de golpes pela internet, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. Esse é um problema central. Quais as causas desse problema? Que eles não conhecem, né? Eles têm dificuldade para o acesso, que eles acabam estando expostos a esse tipo de crime porque eles estão sozinhos, né? Não tem familiares que os ajudem, que os orientem, que os protejam. Então, são causas. Outra causa disso há hoje um descontrole, né? Nesse cuidado com os dados desses idosos. Infelizmente, tem vazado com muita frequência, né, os dados dos aposentados. Então, muitos golpistas acessam as informações dos idosos e, com isso, passam a enviar mensagens fazendo passar por bancos, né, por conhecidos, por familiares. Então, a gente trouxe ali o problema central e as causas. Consequências. Quais são as consequências? Eles são lesados,
são expostos, eles ficam sem dinheiro na conta, eles podem estar com o nome deles comprometidos em dívidas, porque os dados deles são usados por esses criminosos. E isso faz parte, né, da descrição da realidade em relação aos idosos. Então, quando eu for pensar o objetivo, eu vou tirar lá do centro da minha árvore, né, contribuir com a inclusão das pessoas idosas, né, nesse mundo digital, para reduzir os riscos que elas vêm correndo, né? Eu improvisei aqui, mas peguem esse problema central e transformem num objetivo geral. Depois vocês vão pegar cada causa que vocês descreveram e, para cada causa, um objetivo específico. Sempre é uma única frase. Pessoal, volto a repetir, não existe objetivo, tá, com mais de uma frase. Cada objetivo, mesmo o objetivo geral, ele é feito de uma única frase, com início, meio e fim dessa frase. E iniciando com o verbo no infinitivo, contribuir, reduzir, melhorar, buscar. E os objetivos específicos são 3, digamos, né? Foque em 3, está muito bom. Cada objetivo específico é uma frase também iniciada com verbo no infinitivo. Quando eu escrevo eles são viáveis? Eles realmente, eu consigo alcançar esse objetivo? A gente tem que se perguntar isso. Cuidado para não serem muito utópicos, quererem avançar naquilo que vocês não dão conta. Porque cada objetivo vai ter a sua meta. E essa meta é qual é o resultado que eu espero até o término do projeto. E eu vou ter que comprovar na prestação de contas que eu alcancei a meta. Percebem? Então, se para cada objetivo específico eu tenho no mínimo uma meta, eu preciso cuidar para que essas metas não sejam muito audaciosas, porque eu vou ter que provar através dos meus indicadores, o que me indica que realmente eu alcancei, que eu bati a meta, são os meus indicadores. Então, eu preciso provar isso e evidenciar os meios de verificação. Aí eu tenho que apresentar os comprovantes, aquilo que vai evidenciar os resultados que eu disse que eu tinha com esse projeto. E se eu não conseguir evidenciar, através de lista de presença, fotos, registros, depoimentos, se vocês falam assim, contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. Esse é um objetivo, não é? Só que assim, como que eu vou provar para o investidor que eu melhorei a qualidade de vida dele? Eu tenho que conseguir apresentar no início do projeto como estava esse idoso e como ele vai chegar no final do projeto. E eu vou ter que comparar. Houve melhoria? Senão eu nem devo usar esse objetivo. Às vezes a gente larga objetivos sem pensar, mas como é que eu vou medir? Eu consigo medir isso? Tá? Então, muita atenção com as metas de vocês, porque aquilo que eu coloco como meta, eu vou ter que provar que eu alcancei até o final do projeto. E olha que bacana, ó, Murilo foi bonzinho com vocês. Ó, ele descreveu tudo aqui. Olha o exemplo que ele trouxe. Meta 1, contratar a equipe de coordenação e mobilização do projeto para a identificação dos beneficiários nas comunidades e acompanhamento de toda a execução. Exemplo, né, da etapa 1, tá? Contratação do coordenador do projeto, contratação do mobilizador social. Meta 2, adquirir equipamentos para os espaços produtivos existentes dentro da comunidade. Né? Etapa, aquisição de um projetor de tantos. Então, aqui vai tendo, vocês vão completar conforme o de vocês, tá?
Então, o indicador que vocês vão colocar no projeto é aquilo que referencia. Então, contratar equipe de coordenação e mobilização, indicador, equipe contratada. Adquirir equipamentos para espaço, indicador, equipamento adquirido. Miriam? Qual é a evidência? O comprovante de que eu comprei, está lá e está sendo usado, não basta só comprar, mostrar que está sendo usado. A equipe, qual é a evidência? Está lá a equipe atuando, foi contratada e está atuando. Nesse exemplo que o Murilo deu. Fale, Murilo. Miriam, tem um detalhe muito importante também, principalmente quando vocês estiverem nessa parte de cotação de prestadores de serviço, que toda a contratação do projeto social, ele precisa ser através de outro prestador de serviço. Porque lembre, a partir do momento que vocês contratam uma pessoa com um regime de trabalho, né, que não seja através de outra empresa, vocês estarão sujeitos, tá, a encargos trabalhistas. E isso, certo, pode ser um perigo para a organização social de vocês. Vocês podem estar enfrentando algum pedido de algum prestador de serviço, algum trabalhador, no sentido dos seus direitos trabalhistas. Então, é importante que vocês contratem outros prestadores de serviços, tá? Uma empresa constituída. Isso é um contrato de trabalho entre duas pessoas jurídicas. E que essa pessoa jurídica, mais que ela ter um CNPJ, que o que está no KNAI dela e na natureza jurídica conversa com o que ela vai fazer. Não é só eu ter um CNPJ. Vocês estão contratando um oficineiro de informática e a empresa dela é de manutenção de equipamentos. Não. Ou vamos contratar um professor de música e a empresa dele, sei lá, é de alimentação. Não. Tá? Então, assim, muito cuidado, porque isso, tanto na prestação de contas de vocês, e vocês precisam aprender isso para outros projetos, mas principalmente para o que o Murilo trouxe. Houve um desvio e aquele contrato que vocês assinaram, o fato de ela ser PJ, não serve para nada, porque a empresa dela é para uma coisa e vocês contrataram para outra. Tá? E, Miriam, e assim, para os presentes, após o resultado final, né, ainda tem mais outro encontro com as entidades contempladas, selecionadas no edital, onde a gente fornece um modelo de contrato de trabalho, tá? A gente tem suporte junto com o termo de celebração de patrocínio. A gente ainda dá esse suporte, né, a gente continua com esse suporte de mostrar os exemplos que são viáveis para as organizações sociais. Ótimo. Murilo, né, a mineração Vale Verde colocou também, né, o pessoal, quando foi fazer o edital, especificação, ministrar as oficinas, resultados esperados, registro organizado da execução do projeto, acompanhamento da execução do projeto, indicador. Eu aqui até colocaria, né, ministrar as oficinas, resultados com quem participou da oficina, qual é o resultado para quem participou daquela oficina que ele recebeu, né? O que a gente espera mudar na vida da pessoa que recebeu uma capacitação? O que eu espero dessa oficina? Que vocês saiam desse encontro compreendendo um pouquinho mais sobre como apresentar o projeto para edital da mineração Vale Verde. Tá? Então, aqui, indicador, relatório periódico, relatório fotográfico, formas de verificação, lista de frequência, relatório. Eu vou me permitir aqui até, para evitar, né, depois, o indicador, né? Vamos pegar aqui o exemplo que eu dei, o meu. Ministrar as oficinas, resultado, melhoria do conhecimento das pessoas idosas sobre o uso das ferramentas digitais. Tá? Qual o indicador? O percentual dessa melhoria. Vocês podem, no início, antes de iniciar essa capacitação com os idosos, vocês vão aplicar tipo uma provinha, um marco zero com eles para verificar como é que está o conhecimento deles.
Aí eles vão passar meses aprendendo tudo durante a capacitação. Lá no final, vocês voltam a aplicar o mesmo marco zero com eles. E vocês vão comparar. Então, é o percentual de melhoria. O que melhorou do conhecimento deles em relação às tecnologias sociais, a esse mundo digital, tá? Então, o indicador é a melhoria, percentual de melhoria. Formas de verificação, esse comparativo do marco zero que vocês aplicaram, a lista de frequência, a avaliação que eles vão fazer da capacitação, com depoimentos deles, do quanto eles se sentem mais capazes de acessar essas ferramentas, tá? Então, esse é um exemplo. Eu prefiro que vocês busquem, tá? Mais por aí. Porque qual é a ideia? Que vocês foquem no resultado para a vida do beneficiário. Qualquer ação que vocês veem, né? Qualquer objetivo. Dentro de cada objetivo sempre qual é a transformação, qual é o resultado que vocês querem ter, como que essa pessoa, ou esse espaço. Miriam, mas o nosso projeto é reformar a cozinha da entidade. Como que estava a cozinha antes do projeto e como que ela ficou depois do projeto. Então, a reforma é a melhoria do espaço, né? Para que tenha mais qualidade de vida, segurança, acessibilidade. Vamos construir, vamos adaptar a entidade para ter mais acessibilidade. Então, o objetivo é melhorar a acessibilidade da entidade. A meta, qual é a meta? Ter banheiro adaptado, ter uma rampa de acesso, enfim, tá? Aí, então, qual é o indicador? A rampa de acesso construída, né? O banheiro adaptado, forma de verificação, fotos do antes e do depois. Ok? Aqui o orçamento, ó, vejam que está bem detalhadinho, item por item. É serviço? Se eu vou contratar alguém, qualquer prestador de serviço, vai entrar como serviço. Aí vou descrever quantidade, valor unitário total. Vou adquirir algum bem? É alimentação? É material? Aí vocês mudam aqui. Não é porque está aqui serviço e bem, gente, que só pode ter serviço e bem. Pode ter, bem é o quê? Uma mesa, um computador, né? É algo que permanece. Material de uso, material pedagógico, alimentação. Então, eu uso o nome alimentação. Material de escritório, material pedagógico. Vocês podem ter outro tipo de despesa. Bem é aquilo que, né, vai ficar. Terminou o projeto e ele segue com vocês. Está claro isso para vocês? Aqui a mensagem para o corpo do e-mail. E o relatório de prestação de contas, que isso depois, lá, quando vocês forem receber o recurso, vai ser muito legal, porque aí o Murilo vai poder, o Danielson, orientar vocês. Bom, você foi selecionado, você vai assinar conosco esse contrato de parceria, esse termo de parceria, enfim, vai receber, né, esse investimento, mas a gente precisa que a prestação de contas de vocês esteja dentro do que está aqui o modelo. Só que aí, o que é importante eu colocar para vocês? A prestação de contas não se dá só lá no final. A gente começa a cuidar da prestação de contas desde o primeiro mês de execução. É a soma, né, do que eu estou fazendo que vai me dando as evidências para que depois eu coloque isso lá no meu relatório de prestação de contas. Então, muito cuidado para não perder esse tempo necessário que é de estar guardando as evidências, os registros, as fotos, né, as listas de presença, as avaliações, ou se eu falei que eu vou transformar a vida de alguém, que eu vou melhorar alguma coisa, não tem outra maneira, pessoal. Eu preciso, então, identificar como estava essa pessoa no início do projeto, para depois identificar como que ela sai do projeto. E isso, se eu não fizer no início, vai perder o tempo. Eu não vou ter como, tá?
O projeto, Marcela, ele é de novembro desse ano a outubro do ano que vem. Então, por favor, não executem tudo em 2, 3, 4 meses. Ele é para acontecer ao longo. Ah, não, mas novembro e dezembro vai ser o mês de planejar, de organizar a equipe. Coloque isso no cronograma. De planejar com a equipe, de contratar pessoal, de adquirir as coisas para começar em janeiro, digamos. Mas não coloquem tudo acontecendo em 3 meses, porque quando eu sento com a equipe para abrir o projeto que foi aprovado, eu já comecei a execução. Então, eu tenho que citar isso também no meu cronograma, né? Alinhamento com a equipe, contratação, aquisição daquilo que eu disse que ia adquirir, isso, inscrição dos participantes, seleção dos participantes. Então, vejam que vai indo ao longo. Aí, o período mesmo da execução pode ser, né, da atividade em si, tá bem, vai ser concentrado em 4 meses. Aí, depois, lá no final, tem a avaliação, vamos conversar com os beneficiários para ver o que melhorou, o relatório final. Então, você estica isso ao longo desses 11 meses. Perguntas? Gente, vocês estão tão quietinhos. Tem alguém aqui? Miriam, Oi, fala. Miriam, eu queria pedir para compartilhar a minha tela só para mostrar também a versão do Claro, por formulário, favor. bem rápido, tá? Deixa eu ver aqui, janela. Aqui. Deixa eu compartilhar. Pessoal, vocês estão vendo? Enfim, tá aqui. Aqui é o formulário, certo? Da lá do Google Forms, aonde vocês vão preencher, né? Isso aí, as informações que a gente solicitou. E aí, lembrando, né? Pode ser de 2 formas, tanto na forma do preenchimento do que está no edital enviado por e-mail, tanto aqui no formulário, certo? E aí, ó, tem tudo que está lá no edital, tá aqui, tá? Todas essas respostas aqui, tá? Eles têm mais 9.000, um espaço de até 9.000 caracteres, isso já com espaço, enfim, tá? Aqui tem um espaço para vocês anexarem, ó, o modelo do projeto disponível no edital, vocês anexam aqui, tá? Todos os documentos que precisam vir auxiliares ao projeto também pode ser anexado aqui nessa parte, tá? Enfim, tá tudo muito redondinho para que seja da melhor forma possível, tá? Sim, o link tá no edital, tá? Basicamente é isso. Miriam, acho que agora a gente já entra na nossa oração final aqui para a gente finalizar, Exatamente. tá bom? Pessoal, alguma pergunta, alguma coisa? É só o portal onde vai ficar gravado essa videoconferência. A gente vai colocar na bio do Instagram da Mineração Vale Verde, a gente vai publicar e deixar os links disponíveis, tanto no site como no link da bio do Instagram, lá da empresa, da Mineração Vale Verde, tá bom? Mais alguma pergunta? É isso? Bom, pessoal, muito obrigada, tá? Fico na torcida. A gente vai voltar a se falar em breve. A Mineração Vale Verde tem outras novidades para vocês aí na continuidade de fomento às organizações, né, Dani? Isso. Então, a gente, em seguida, vai estar chamando vocês aí para apresentar, além do edital, né, o que a gente está pensando aí para os próximos meses. Tá bem? Muito bem. Gente, é isso. Ó, a extensão social da mineração Vale Verde não é apenas o edital social. Existe Isso. todo um planejamento de amparo para o desenvolvimento institucional das organizações sociais dos municípios de Arapiraca e Craíbas, tá? Eu vejo aqui muita gente já participou de capacitações nos anos anteriores, o pessoal lá da APA, enfim, o pessoal lá da Pestalozzi também. Então,
a extensão social, o impacto social, ele não vem apenas do edital, né? O edital faz parte de todo um leque de atuação que a empresa tem nos 2 municípios. Exatamente. Muito bom, tá? Pessoal, boa sorte aí, tá? Nesse trabalho. Por favor, eu sei que a maioria que está aqui já teve aula comigo. Bora buscar aquele material riquíssimo lá e colocar em prática, tá? As aulas não é para a gente guardar o material lá e esquecer. Peguem, tragam, né, para a construção do projeto de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir executar ótimos projetos, tá bem? Obrigado, Miriam. Obrigada a vocês. Tchau, 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 pessoal. tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Bira, você fecha a gravação, né? Ok. Obrigada, Bira. Muito obrigado. Imagina. Obrigada. Obrigada a vocês.